Olá, alunos da Mediação Tecnológica Rondônia, do nosso querido terceiro ano. E aí, pessoal? Estamos chegando agora na última aula da unidade 1. Gente, o tempo passa rápido, né? Pois é, passamos aí pela unidade 1 inteira e hoje a gente vai iniciar a unidade 2, né? Com os conteúdos da nossa querida unidade. Agora a gente vai saber quais são os assuntos que nós vamos tratar, né, na nossa unidade e dar continuidade à nossa disciplina. Então, vamos lá, sem perca de tempo, porque hoje tem muito conteúdo para a gente conversar, viu, gente? Bom, aqui os conteúdos da unidade 2, né, do terceiro ano do ensino médio. Então, nós vamos falar sobre os temas contemporâneos da sociologia, é a nossa aula de hoje, tá bom? Nós vamos falar também sobre a globalização e integração regional. Nós vamos falar sobre cultura e sociedade e também sobre cultura segundo a antropologia, né, que é uma área das ciências sociais que estuda basicamente esse tema. Nós vamos falar também sobre ideologia e indústria cultural e vamos falar sobre mudança social e sociologia. Lembrando vocês que esses conteúdos aqui do segundo ano, né, da segunda unidade, serão ministrados pela professora Daniele Maia, tá? Que é a minha colega de trabalho aqui da mediação. Então, eu encerro com vocês aqui a aula em si hoje e na próxima a professora Daniele estará com vocês, tá bom? Muito bem. Então, hoje, gente, nossa aula é sobre os temas contemporâneos dentro do estudo da sociologia. E o que a gente pode destacar, porque os temas contemporâneos da sociologia, gente, são enormes, tem muitos temas, muitas temáticas importantes, porém a gente tem que selecionar para vocês os principais, aqueles que a gente acredita que seja importante para que vocês possam ter uma formação mínima, né, dentro da disciplina. Então, a gente tem tempos de mudança, a revolução informacional, a valorização e financiarização do capital. Nós vamos falar sobre modernidade, pós-modernidade e as sociologias de Bourdieu, Habermas e Bauman. Então, a gente encerra aí com esses três grandes teóricos da sociologia. Mas antes, a gente vai falar das nossas competências. Quais são as competências da aula de hoje, professor? Então, vamos ler juntos aqui? Conhecer os processos de organização política e os processos desencadeantes de formação do pensamento crítico, social e político, compreendendo as principais teorias sobre as dinâmicas sociais do espaço urbano. Olha só, tá aqui as nossas competências, tá bom? Na competência 2, a gente tem que identificar a relação do ser humano com o meio ambiente, que ele varia de acordo com o momento histórico e o ambiente cultural. Tá aqui a nossa competência 2, tá certo? A habilidade da nossa aula de hoje é conhecer os temas contemporâneos da sociologia e estabelecer relações com as questões atuais, sempre fazendo esse intercâmbio, né, gente? Sempre fazendo esse bate e volta com o que está acontecendo no mundo de hoje, tá certo? Bom, agora sim, agora a gente começa com a aula 8 sobre os temas contemporâneos da sociologia. Temas que vão desde a questão cultural, ética, até a questão geopolítica, viu, gente? Então aqui a gente fala um pouco de tudo, um pouco de cada tema e, de certa forma, a gente conversa com outras ciências, né? A gente conversa aí com a história, com a geografia, com a filosofia, enfim, com várias questões que são importantes para a gente refletir a realidade, certo? Então, gente, nas reflexões iniciais da nossa disciplina, da nossa aula de hoje, a gente vem trazendo essa ideia de tecnologia, né, do mundo moderno, do mundo que está mudando o tempo inteiro.
e esse mundo que conversa entre si, né? Os países, os continentes conversam. Aqui a gente tem acordos comerciais, acordos econômicos, acordos geopolíticos, né? Para que esses países consigam sobreviver. Porque aqui a gente tem uma sociedade, né, interdependente. Quanto mais essa relação entre os países acontece, mais a gente tem uma questão de interdependência entre os países. E a tecnologia, ela tem tudo a ver com isso, tem todo sentido. Por quê? Porque ela é uma aliada nesse conjunto, né, de relações. Ela pode ser uma aliada boa, tá? Ah, é bom, é ruim? Não, depende da situação. Ela pode ser uma aliada boa, ela pode ser uma aliada ruim, dependendo de como se usa, né? Não tem aquele ditado que fala do veneno, né? Não é o veneno em si que mata, é a quantidade utilizada, né? Desse princípio. Então, as relações da tecnologia também. Não é a tecnologia em si que faz mal, mas é como ela é utilizada em prol de interesses de alguns grupos, ok? Bom, como eu disse para vocês, a nossa realidade é uma realidade intercalada, é uma realidade de muitas relações, e isso tem relação também com essas redes, né? Já ouviu falar que a nossa sociedade hoje é uma sociedade em redes? Então, a gente consegue ver aí no mapa uma intercalação assim, de muitas relações entre os países através dos satélites, né? A gente tem aí as redes de transportes, a gente tem a internet, tudo isso faz com que a gente aí, consiga perceber que nós estamos totalmente interligados, né? Então, assim, no século XX até o início do século XXI, foram marcadas, né, por várias transformações, um conjunto de transformações, tanto econômicas, né, como políticas e também ideológicas, tá? Então, isso apontava para uma construção de uma nova sociedade. Isso regido por princípios distintos. A gente já vem com uma distinção dos pensamentos, né, hegemônicos, que eram muito comuns nas décadas, né, de 60 e 70. Hoje, né, até o princípio dessa rivalidade entre os países mudaram. Não é mais uma rivalidade de guerra em si, mas as guerras acontecem muito mais no âmbito ideológico, no âmbito político, do que guerra mesmo propriamente dita, botar armas e canhões, né? Isso já não é tão comum, mas as guerras continuam, tá? Então, gente, o estado do bem-estar social, que era defendido, né, nessas décadas atrás, foi substituído por a defesa do estado neoliberal. Isso a gente já estudou também, né, aqui no terceiro ano, quando a gente fala dos tipos de estado, certo? Então, vocês sabem o que é estado neoliberal, né? E o que é estado do bem-estar social. Então, esse estado, né, do neoliberal, ele vem sendo cada vez mais defendido, principalmente nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, tá? Então, a velha sociedade capitalista se reinventou. Se você acha que o capitalismo ele se destrói assim fácil, não. Por quê? Porque ele sabe se reinventar, né? Porém, apesar disso, ele continua reproduzindo características centrais, que é a divisão de classes sociais. Ele sobrevive, gente, da desigualdade, né? Ou seja, da exploração e dominação do trabalho, né? Pela produção do lucro e a apropriação privada. Essa é a lógica básica do capitalismo, que não mudou. O Estado neoliberal apenas aprofunda, né, essa desigualdade, trazendo a impressão de que as pessoas são pobres ou ricas por seus méritos próprios e não por uma série, né, uma cadeia de ações que levam a isso, né, que levam a grande maioria da população a serem pobres mesmo, né, endividadas, inclusive. Bom, então passando adiante aqui, o que nós podemos concluir, né, nesse sentido? A gente tem as novas tecnologias da informação, que dá a impressão de modernidade, né? Opa, informação, tecnologia, né? Isso deu um boom assim de otimismo na sociedade,
porque parecia que as coisas iriam mudar para melhor nesse sentido, né? Que as sociedades contemporâneas iriam ter uma participação social maior dos indivíduos, que todo mundo ia ter acesso à mesma tecnologia, da mesma forma, só que a revolução informacional, né, ela não veio para todo mundo, né? E ela se tornou base produtiva do capitalismo. O capitalismo sobrevive disso. Só que ela não atende a todas as pessoas da mesma forma. Então, ela é seletiva nesse sentido. É isso que eu quero dizer. Ela é seletiva. Ela seleciona conforme, né, os interesses dos agentes do capitalismo. Ok? Então, isso é comum e dá a impressão legal de tudo isso, né, de perceber isso, é que dá a impressão de que todo mundo é moderno, todo mundo se informatizou. Quando, na verdade, a informação, a tecnologia, ela é seletiva para diversos grupos, né? O que isso nos aponta nessa revolução informacional? Ela é para alguns. Como, por exemplo, a gente pode dizer que o Brasil é um país atrasado nesse sentido, né? Não estou falando atrasado em outros termos, mas eu estou falando em termos tecnológicos, porque o que nós recebemos aqui já é velho na Ásia. Então, o que a gente tem de tecnologia que a gente chama de ponta, aponta para quem, né? Então, a gente tem pouca tecnologia, né? Nós não temos um parque tecnológico tão desenvolvido como os da Ásia e outros lugares do mundo. E quando a gente recebe, ou seja, nós importamos tecnologia, nós não somos criadores de muita coisa, porque somos um país da matéria-prima. Nós somos o país de onde a gente exporta alimentos, madeira, enfim, tudo de matéria-prima. E a gente pouco investe na área tecnológica, na área de desenvolvimento. E aí, desenvolvimento tecnológico. E aí, o que acontece? Quando a gente recebe aqui, a gente recebe já uma coisa velha, né? Então, o que acontece? Esse é um dos grandes gargalos, que a revolução informacional, ela acontece nos lugares do mundo, só que não de maneira igual, né? Enquanto a gente está aqui pensando numa inteligência artificial assim assado, talvez, né, na Ásia e outros lugares, o negócio já está acontecendo, né? O 5G, não sei o quê, as tecnologias, os desenvolvimentos de robôs e tudo mais, isso já acontece lá e a gente está ainda aqui engatinhando nessa questão. Então, quer dizer o quê? Que a revolução informacional não é para todos os lugares do mesmo jeito. E aí a gente está falando do Brasil, mas se a gente for olhar outros continentes, isso nem passa perto, passa muito longe, né? Então, essa é uma realidade nossa que existe dentro desse contexto da revolução, né? Dentro da informação. Então, vamos aqui voltar para o nosso slide para a gente continuar esse assunto que é importante, né? Interessante. Bom, então a gente tem realmente essa dificuldade, né? A gente acha que é moderno, mas a gente vai ter essa dificuldade que eu acabei de dizer para vocês, né? E a revolução informacional, ela teria como base a produção não mais de matéria-prima. Então, assim, não é, como eu disse para vocês, o Brasil é o país da matéria-prima, mas quem quer desenvolver na sociedade, se tornar uma potência mundial, como, por exemplo, a China, Japão, né? Estados Unidos, ele vai investir mais do que em matéria-prima, ele vai investir em informação, né? O conhecimento hoje, gente, vale ouro, vale muito mais do que um equipamento, né? Nós somos a geração, né, do conhecimento. Então, o conhecimento, a informação, como eu vou dominar determinada tecnologia, isso faz de mim diferencial perante os outros, tanto como pessoa, tá? Como quanto país. Então, um país que detém determinada tecnologia que só ele sabe fazer, cara, essa é a briga que acontece hoje. Essas são as guerras do futuro. As guerras do futuro são a guerra pela informação, né? Bom, então essa já é uma realidade, não é uma coisa do futuro, tá? Já acontece hoje. Então, assim, a revolução da informação é a palavra de hoje, do momento, né? Enquanto as pessoas ali discutem, enfim, estão perdendo tempo discutindo coisas muito inúteis,
outros lugares as pessoas estão criando coisas. Enquanto a gente fica reproduzindo, reproduz isso, reproduz aquilo, reproduz, né, programas, as pessoas estão criando, outras estão criando coisas, né, equipamentos capazes de fazer coisas inimagináveis. Então, essa revolução que está acontecendo hoje, dentro dessa realidade totalmente, né, de uma disputa de poder. Como eu disse para vocês, as coisas mudaram, mas as guerras continuam, né? A forma de fazer guerra foi que mudou, né? Bom, aí a gente tem os estudiosos do assunto, né? As pessoas que buscam entender essa realidade. Então, a gente tem aqui o Jan Lojkin, que diz que esse tipo de produção não é fruto apenas da transformação tecnológica, né? Não é só isso. Para esse autor, não se trata de uma simples utilização da informática em atividades de informação, comunicação e gestão, mas sim de uma mudança na utilização humana da informação, né? Como nós, seres humanos, como nós, como sociedade, estamos utilizando a informação, levando ela a um patamar nunca visto antes. Nunca visto antes. Nós conseguimos chegar, né? Cada dia que passa, as coisas, a gente passou, por exemplo, pela pandemia, que nos mostrou muita coisa, mostrou que a gente poderia utilizar mais da tecnologia e menos de mãos humanas, né? Mostrou que nós temos que investir em coisas básicas, mostrou que não precisa as pessoas estarem no mesmo lugar para trabalhar, né? A gente tem essa coisa do híbrido, mostrou que a educação pode ser feita à distância, mostrou uma série de coisas. Então, assim, hoje a nossa cabeça, né, mudou. De 2020 para cá, muita coisa mudou já. Então, essa utilização humana da informação, ela é importantíssima para a gente entender o mundo de hoje, né? Bom, então ele continua aqui, o Jean, fazendo essas reflexões, né? Vocês conhecem essa plaquinha aqui, ó? Parece bestinha, né? Mas aí contém as informações, né? Como é que a gente transforma todo o pensamento em esses pontinhos que acabam sendo, né, importantes aí para equipamentos tecnológicos. Então, as tecnologias, elas são diferentes na medida que elas demandam uma interatividade entre o trabalhador com a máquina, né? Tendo a invenção humana um papel central nesse processo. O ser humano ainda continua sendo importante, apesar, né, da gente criar a inteligência artificial, mas quem está por trás disso, né? A gente tem o IA, aí a gente tem, né, robôs e então sistemas que já pensam, né, de certa forma, aí tem uma autonomia, mas ainda assim, gente, o ser humano, ele está por trás desse processo todo, né? E o que a gente tem que tomar cuidado é que para que isso não saia do controle, né? Em todos os sentidos, não da gente ser dominado pela máquina, mas da gente aprender a dominar a máquina e também a dominar os processos e saber a hora de parar. Porque se a gente não sabe, não para, a gente não tem controle e isso pode ser uma armadilha para a gente, né? A gente tem que saber aonde parar nesse processo. Então, a invenção humana ainda é importante. E o que tem agora para a gente falar em relação a esse tema? A gente vem então para o capital. Onde que fica o capital nisso tudo? Né? O dinheiro, né? A gente está vendo os dólares aí. Uma mala dessa, hein, gente? Já pensou? Rapaz, resolvia muito problema, não resolvia, não? Pois é. Então, essa financiarização do capital é como a sociedade, né, foi transformando o capital e foi levando o capital a um outro patamar, né? Porque até então, na Idade Média, o dinheiro era algo não tão, né, valorizado nesse sentido. Era bens, era terras, era gado, era animais, enfim, poder. Aí depois veio o dinheiro, né? Aí o dinheiro dominou, o dinheiro de papel e tal, e vai, troca, pá. Hoje a gente quase nem vê dinheiro. Vocês vê dinheiro assim tão facilmente, porque eu não consigo ver mais.
Hoje, tudo está online, você faz Pix, você paga, você recebe, você faz transações bancárias sem pegar num papel de dinheiro. Ou seja, as coisas estão mudando, né, pessoal? Então, assim, nas últimas décadas, as sociedades capitalistas se estruturaram com base num processo de financiarização do capital, né? Então, esse capital ele ficou muito mais fictício, ele não está aqui na nossa mão, mas ele está lá no banco, ele está nas ações, está sendo trabalhado lá entre as empresas, a gente não está vendo ele de fato, né? O que é bom e é ruim, né, ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Então, no século XXI, os bancos passaram a ter um papel muito... Aliás, século XIX, tá? Desculpa. Os bancos, eles passaram a ter uma figura muito importante nesse processo, né? O banco, ele não produz nada, você sabia disso? O banco não produz nada. O que ele faz? Comercializa o dinheiro. Ou seja, ele trabalha exatamente no capitalismo financeiro. Então, ele trabalha com o dinheiro dos outros, né? O mais legal ainda é que ele não tem nada, ele trabalha com o dinheiro dos outros. E quando acontece uma crise, gente, os bancos são os primeiros a ser socorridos, como aconteceu agora na pandemia. Quando começou a quebrar os capitais, o mundo estava em colapso, os bancos ameaçaram falir, os grandes bancos mundiais, né, que têm esse poder. E aí, os países tiveram que primeiro socorrer os bancos, senão quebradeira geral. Então, assim, de certa forma, a nossa sociedade está na mão dos bancos, dos banqueiros, né? Então, assim, o capitalismo financeiro, ele potencializa o lucro do capitalista. Além disso, ele colabora para esse tipo de capital aqui que eu falei, o capital fictício, né? Então, as pessoas trabalham com ações na bolsa de valores, trabalham com especulação do capital, assim, fulano, presidente fulaninho de tal, falou isso, isso e isso na TV hoje, pronto, aí começa, bolsas caem, não sei o quê, ações da empresa X vai cair, as pessoas estão perdendo dinheiro, é assim, gente, hoje é assim, né? Então, os investidores estão tirando dinheiro do Brasil porque está uma crise política, porque quebrou a Petrobras, enfim. Tudo isso, gente, faz parte desse panorama que eu estou dizendo para vocês. É a financiarização, é o capital fictício, é a especulação do capital, né? De onde tira, para onde vai esse dinheiro, esse capital. Então, é muito importante que a gente esteja atentos a isso, tá? Bom, passando adiante aqui. Bom, e aí a gente tem aqui o Karl Marx, que fala do capital fictício. Isso lá, né? Ainda lá atrás, muito antes do que nós estamos vivendo hoje, tá? Ele já falava sobre isso. E o que ele dizia, né? Bom, de um lado, o empréstimo é aplicado no processo de produção para gerar mais-valia. Isto é, o dinheiro produz juros, que é o que mais o banco trabalha, né? Como é que o banco ganha dinheiro, gente? Fazendo bondade? Não. O banco trabalha gerando juros. Você vai emprestar lá R$1.000, você provavelmente vai pagar 2 ou 3 mil no final. Você vai financiar um carro, você no final vai pagar 2 ou até às vezes 3, dependendo da taxa de juros. Qualquer transação que você vai fazer relacionada a banco, gente, você vai pagar. E é com isso aí que ele sobrevive, tá? É dos juros. Como eu disse para vocês, o banco não produz nada, né? Bom, e aí é uma das instituições mais fortes do mundo, né? Como pode isso? Bem, nem todo empréstimo é aplicado à produção. Então, assim, tá lá. Gerou de juros R$1.000 o banco, de um empréstimo seu. Ele pega esse dinheiro, ele vai aplicar no próprio banco, vai lá melhorar o atendimento, vai contratar mais funcionário. Não, gente, não. Esse dinheiro emprestado, que não entra no processo da mais-valia, é considerada uma forma fictícia do capital. Ele vai ficar lá, ó, flutuando dentro do banco e vai ser utilizado para investimentos, por exemplo, de aplicações.
ele vai gerar mais dinheiro. Esse juro que gera sobre juro, de juro, e o dinheiro vai só aumentando, entendeu? Então, se ele lá tem 13 bilhões, né, de capital lá do banco, ele vai utilizar de gasto lá, né, sei lá, 3 milhões. O resto aqui, gente, é lucro. Lucro, aí tem os banqueiros, aí tem a galera que ganha em cima da especulação, tem os acionistas, então tem uma série de coisas aí que acontecem nesse mundo do capital financeiro, tá? Bom, o desenvolvimento da financiarização das últimas décadas faz com que as finanças prevaleçam em relação à produção. Então, hoje, o que vale muito mais são as ações sobre as mercadorias. Então, vocês já viram falar numa empresa X, né, que tem as ações na Bolsa de Valores, né, e que essas ações delas são muito valorizadas por essa financiarização do capital. Então, a empresa X hoje vale, digamos assim, uma empresa pública, Petrobras, né, tem um valor X na Bolsa de Valores. Então, não é exatamente o que ela produz de petróleo em si, mas o que ela vale perante a todo o contexto, né? Então, esses valores, eles são negociados no mercado de ações. O mercado de ações hoje domina o mundo, gente. Você vê todo dia lá, as ações da Bovespa caíram, as ações da Bovespa não sei o que lá, as ações do mercado americano. Gente, isso hoje é muito importante, você tem que prestar atenção, inclusive, tá? Porque isso faz parte dentro dessa especulação. Aí as pessoas falam, não, mas por que o dólar está alto no Brasil? Né? Por que o dólar hoje já passou de 5, está quase 6 reais? Exatamente pelo mercado de ações, pela valorização, desvalorização do capital do Brasil no estrangeiro, os investidores, entendeu? E sobre uma série de coisas. Então, se o dólar subiu, as nossas mercadorias ficam mais caras. Por quê? Porque na negociação de vendas e compras de produtos vai estar em relação ao dólar. Muitas das coisas que a gente consome no Brasil, pessoal, ele é baseado no preço do dólar. Por isso que quando a gente vai comprar um produto, né, uma pessoa já chegou a dizer, né, do trigo, a gente come pão, né? Todo mundo come pão todo dia, né? É um alimento básico da mesa do brasileiro. O pão é feito de trigo. O Brasil não produz trigo suficiente para fazer o nosso pão. Então, a gente tem que importar, comprar de fora. Uma das nossas alternativas é comprar o trigo da Argentina, mas a gente não compra só de lá. O trigo, na hora de compra, ele é baseado no preço do dólar. Se o dólar está alto, o trigo também vai estar caro. Então, por isso que quando falar o pão é trigo, o trigo é dólar. É exatamente isso. Por isso que as mercadorias hoje, com a alta da inflação, a gente paga mais caro por elas. Se você for no mercado, você percebe a oscilação do preço das mercadorias. Algumas mercadorias nossas são importadas de fora, né? E aí nós temos que pagar mais caro porque o dólar está alto e os preços são negociados em dólar, em grande parte deles, né? Agora, para quem exporta, está muito bom. A carne está super valorizada lá fora, então os grandes produtores de carne brasileiros estão ganhando muito mais, porque se o dólar está alto, a negociação também vai ser melhor para eles. Entenderam? Então, assim, essa especulação do capital, esse mercado de ações, ele dita as regras dentro do país. Por isso que quando você vê lá, ações da Bolsa caiu, o dólar está alto, né? A empresa que está lá, uma empresa grande no Brasil, Petrobras, está em crise. Tudo vai, como é que eu posso dizer? Tudo vai influenciar na nossa vida do dia a dia. Porque o que a gente paga ali na bomba de gasolina faz parte dessa estrutura que eu estou explicando para vocês. Aí, mas a gente precisa, a gasolina está cara, realmente está cara, né? Então a gente vai parar de usar gasolina e aí a gasolina vai cair o valor. Não é assim que funciona, pessoal. Já vi muita gente colocando isso nas redes sociais, eu fico rindo, né?
a gasolina subiu, então larga a tua moto e vai andar de bicicleta, que aí a gasolina, porque é a lei da demanda. Infelizmente, gente, a gente sabe muito pouco de economia. E essa lei de demanda e procura é uma coisa muito pouca ainda para explicar a alta da gasolina, né? Então, assim, não adianta parar de consumir a gasolina aqui no preço da bomba, se o que nós precisamos, quase tudo depende do petróleo e da gasolina, né? O caminhão que traz a nossa mercadoria para cá, porque nós somos um país que trabalha na base das rodovias, né, os caminhoneiros, eles vão ter que utilizar, independente do que for. Ou seja, se a gente quiser, tinha que parar tudo, parar de comer, não é só parar de andar de bicicleta, parar de tudo, porque a indústria precisa também para produzir mercadorias, os tratores que estão lá na lavoura também vão precisar, entenderam? Então não é uma simples continha de mais e menos que vai resolver o problema da alta da gasolina. Tem muito mais complexidades. E aí, nós, como dependemos, sabemos muito pouco de economia, a gente acaba se confundindo nessa questão, né? Bom, a gente tem mais outras coisas aqui para a gente falar. Eu abri um parênteses aqui, mas vamos voltar para o nosso slide para a gente ver, então, o que acontece aí nessas questões, né? Bom, a valorização das ações de uma empresa está relacionada diretamente com o seu lucro, né? E aí, quando ela está na Bolsa de Valores, aí mais ainda, né? A empresa tem que ter lucratividade, não pode estar com problemas na Receita Federal, tem uma série de coisas para ela ser anexada, né, nessa questão aí da Bolsa de Valores. Bom, então determinadas ações aumentam o valor sem que haja um aumento proporcional da produção real. Não exatamente, aumentou o tamanho da loja, contratou mais funcionários, está pagando melhor funcionário. Não é isso exatamente que vai aumentar o valor dessas empresas na Bolsa, né? São outras especulações que podem acontecer. Bom, muito bem. Então, aqui, outro economista também, o François Chesnais, ele chama esse período de mundialização do capital, né? Um processo que se define pela liberalização dos capitais pelo mundo, ou seja, a possibilidade de captação dos recursos financeiros em diferentes mercados, né? Os investidores vão ir atrás daquilo que está dando lucro, daquilo que está aumentando no mercado de capitais para conseguir o seu lucro, né? Para conseguir ganhar muito mais. O que nós temos então? Agora a gente vem para a discussão de modernidade e pós-modernidade, né? Para a gente encerrar a nossa aula aqui. Bom, a modernidade ela pode ser entendida como uma expressão histórica, né, gente? Marcada por um discurso que privilegia formas de conhecimentos científicos universais e totalizantes, tá? Essa é a modernidade, ou seja, elas são produtoras de interpretações teóricas, abrangentes e homogeneizantes, que procuram dar conta da história da humanidade como um todo. Então, é um período histórico, tá? Essa é a modernidade. Bom, e a pós-modernidade, gente, o que seria, né? O pós-modernismo privilegia a diferença, a diversidade, a fragmentação, a indeterminação e, nesse sentido, se insurge contra os discursos universalizantes e totalizantes da modernidade. Então, seria o oposto, né? A pós-modernidade, ela se opõe à modernidade, porque a modernidade vem no discurso de homogêneo, de tudo igual, de padrão. A pós-modernidade já privilegia a diferença, né? Aquilo que não é tão padrão assim e que é fragmentado, porque a nossa sociedade vai ficando cada vez mais fragmentada nesse sentido aí, tá? Bom, e aí, quem fala um pouco sobre isso? Pós-modernidade e modernidade, né? A gente tem o Anthony Giddens, né? Quem é da sociologia conhece muito bem. Ele diz que a modernidade se funda na duplicidade sombria, olha só que palavra pesada, né? Ao mesmo tempo que cria uma estrutura de possibilidades e de oportunidades, promove também consequências negativas. Existe o lado bom e o lado ruim dessa questão, tá? Então tem que prestar bem atenção e fazer as análises corretas desses períodos, tá? Isso é importante. Bom, o Anthony Giddens, né, ele critica
ele analisa todo esse período aí da modernidade, pós-modernidade, para entender o contexto que a gente vai vivendo nos dias de hoje, né? E aí a gente também tem o Habermas e o Bourdieu, que são dois autores também que a sociologia conhece muito bem, que falam desses temas. Então vamos ver aí como eles entendem. Bom, o que o Bourdieu diz? O Bourdieu se destacou por desenvolver uma análise das sociedades capitalistas que lançavam um olhar para as trocas simbólicas, né? Ele vem falar do simbolismo do capitalismo, né? Ele vem fazer essas releituras. E também a importância para a determinação das suas práticas sociais, ou seja, como as nossas ações simbólicas, elas orientam as nossas práticas sociais. Como a gente determina isso? Né? Um pensamento aí que o Bourdieu desenvolveu. Bom, ele chama de bens simbólicos. O que são bens simbólicos para o Bourdieu, gente? É um conjunto de práticas sociais regidas pelo poder e que são constituintes da dominação social, pois criam e legitimam hierarquias e divisões sociais, tá? Que mais? Ele apresenta o conceito de hábitos também, né? O Bourdieu fala muito do hábitos. É um conceito sociológico, tá, gente? O hábitos é capaz de qualificar a ação, a relação entre o indivíduo e o agente e a sociedade. Então, assim, como a gente vai transformar as nossas ações diárias em hábitos. Aquilo vai ficando repetitivo até que a gente vê com normalidade, tá, certas ações. Bom, outra questão é que o hábitos pressupõe uma estrutura social e também uma trajetória individual, né? Ele tanto está relacionado à nossa individualidade, como também à nossa coletividade, tá? Bom, aí a gente vem para o Habermas, que analisa, né, uma forma de racionalidade que acabou por se tornar hegemônica na sociedade nos dias de hoje. Ele fala da racionalidade instrumental, que tem por característica a relação entre os meios e os fins previamente estabelecidos, né, que a gente vai racionalizar todas as nossas relações, as nossas decisões, que é uma parte importante desse processo de análise. Ele também fala de uma outra forma de racionalidade, que é a racionalidade comunicativa, e ele organiza a identidade e a solidariedade, formas de associação diferentes daquelas que predominavam os interesses marcados pela racionalidade instrumental, tá? Essa ideia de Habermas, gente. E por último, a gente vem com o Zygmunt Bauman, né? O Zygmunt Bauman é considerado um pensador contemporâneo, né? Um sociólogo que explora os efeitos do individualismo e a sociedade de consumo nas relações humanas. Ele ele é muito mais atual, então ele analisa todo esse processo aí que tem acontecido na realidade. Então ele fala da sociedade pós-moderna, né, que sofre mudanças num ritmo intenso. Ele fala da modernidade líquida, que está bem escurinho aí, né, esse quadrinho. Ele fala desse termo modernidade líquida, e fiquem ligados porque isso cai muito nas provas do Enem, tá? Ele fala de uma estrutura familiar que mudou drasticamente, tá? Nessa nova configuração de mundo, as famílias também mudaram. O conceito de família também mudou, né? E ele fala dessas conexões que nós temos com o mundo que estão cada vez mais individualizadas. A gente não tem mais, esses laços coletivos têm sido cada vez menor. Essa é a ideia do Bauman, tá? Então, gente, nossas referências da aula de hoje, tá? Do que nós discutimos, muitos conteúdos, né? E é isso, gente. Tá aí nosso conteúdo da aula de hoje. E a gente vai, daqui a pouquinho, voltar para fazer a nossa revisão de conteúdo, né, da nossa aula, para que a gente possa entender melhor, daqui a pouco, com o exercício, como que se traduz tudo isso nas nossas perguntas, nossas questões do dia a dia e discutir mais esse assunto aí que é interessante, tá bom? Então, para um pouquinho que daqui a pouco a gente volta já para a revisão de conteúdo, tá bom? Até mais!